novo no canal, vamos falar um pouco dessa camisa pesada aqui do Bahia. Eu tava lá no canal do Flávio Bahia comentando um vídeo dele, aliás, é um canal que eu recomendo para vocês, muito bom, o canal Flávio Bahia. Você que é torcedor do Bahia, torcedor raiz, esse canal é para você. E eu perguntei para ele qual jogador que ele acha que eu deveria falar no meu canal, e ele foi na lata: você tem que falar do Luiz Henrique. Aí você me pergunta, por que tem que falar do Luiz Henrique? Já já você vai saber o porquê dessa escolha. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta e a gente vai desenrolar a história do Luiz Henrique. Me aguarda que eu tô chegando. Salve, salve galera! Bora fazer uma viagem para vários cantos do Brasil com destaque para Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro e também na França. Mas sem mais delongas e enrolações, bora falar da carreira do ex-meia Luiz Henrique, nascido em Minas Gerais no dia 20 de 8 de 68. Ele começou a sua carreira lá na base da Catuense, onde ele foi muito bem, inclusive se profissionalizou por lá, sendo destaque do time da Catuense, sendo campeão do Campeonato Baiano do primeiro turno da época. Aí o Flamengo, que não é bobo nem nada, se encantou com o futebol do Luiz Henrique e o trouxe para a Gávea por empréstimo, para substituir o ex-volante Meia Andrade, que tinha sido negociado com a Roma. Mas o Luiz Henrique, ele não foi mal no Flamengo, mas não foi nada que chamasse a atenção dos dirigentes para comprar os seus direitos em definitivo. Então ele voltou para a Catuense e logo foi para o Bahia, onde viveu a melhor fase da sua carreira, chegando inclusive à seleção brasileira, da qual falarei mais tarde. Ele era um dos protagonistas, um dos donos do time do Bahia. Você lembra daquele Bahia que jogou, que foi para a semifinal do Campeonato Brasileiro e foi eliminado pelo Corinthians? Lembra? Então, ele estava naquele time e era um dos destaques, ao lado do Paulo Rodrigues, o goleiro Chico e o lateral Maílson e tantas outras feras. Ele foi tão bem no Bahia, que além das convocações para a seleção brasileira, ele atraiu o radar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas foi uma novela, eu lembro que eu até brincava com meu irmão, todo dia nós falava a novela Luiz Henrique, porque na época o Bahia endureceu, não queria negociar ele de jeito nenhum e não tinha dinheiro em caixa, olha só. Aí o Palmeiras convenceu, deu $1 milhão, mais os passes do zagueiro Eduardo, do meia Erasmo e o empréstimo do atacante Lima. Tudo resolvido? Nem tanto. O Luiz Henrique não foi bem no Palmeiras, a sua família não se adaptou a São Paulo e ele foi negociado com o Mônaco da França, da qual também ele não foi bem. Jogou mal, inclusive chegou a ficar 6 quilos acima do peso. Então no comecinho de 94 ele resolveu voltar para o Brasil porque ele sonhava em disputar a Copa do Mundo e foi para o Fluminense. Teve um começo promissor, foi bem durante um tempo, mas ele sofreu uma grave lesão que o deixou de fora da Copa e nunca mais o seu futebol foi o mesmo. E a partir daí ele começou a colecionar camisas e histórias, até encerrar sua carreira no Esportivo de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Mas tem muita coisa ainda para falar do Luiz Henrique, esse cara que foi um dos melhores meias que jogaram no futebol brasileiro. Mas antes disso eu vou deixar os sites onde eu compro essas belas camisas aqui para contar essas histórias para vocês e mais alguns acessórios. E daqui a pouco eu tô chegando. Estamos de volta, agora vamos falar um pouquinho da trajetória do Luiz Henrique na seleção brasileira. Ele disputou a Copa América de 91 pela amarelinha e ele foi titular durante toda a eliminatória para a Copa de 94. Mas infelizmente, como eu falei, ele era nome certo para a Copa do Mundo, mas quando ele estava no Fluminense, ele sofreu uma grave lesão que o tirou da Copa do Mundo. Ao todo foram 29 partidas pela seleção brasileira, 19 como titular e 7 gols. Uma curiosidade
que também vale a pena lembrar é que ele foi um crítico ferrenho do esquema do técnico Carlos Alberto Parreira. Ele usava a 8, que Dunga usou mais tarde na Copa. Ele falou que não tinha a necessidade do Parreira fazer um esquema tão defensivo e fez críticas até o Romário, que criticava o Miller e falava que o Edmundo deveria ir para o lugar do Miller. Mas isso aí já são outros assuntos e outras histórias. Polêmico Luiz Henrique, né? Mas ainda não acabou não, viu? Eu vou fazer mais uma pequena pausa, eu vou deixar uns flyers bem especiais. No próximo bloco, além de falar mais do Luiz Henrique, eu vou falar o spoiler do próximo vídeo e eu já volto. Mais uma vez eu tô de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira do Luiz Henrique. O Luiz Henrique era aquele meia, mas não era aquele meia central, bola no pé que a gente estava acostumado a ver, porque hoje não tem mais camisa 10 no futebol. O Luiz Henrique, ele era um meia que ele procurava o jogo, ele sabia tanto jogar com aquele meio ofensivo que encostava nos atacantes, ou na meia esquerda ou na meia direita. Não era um jogador acomodado do meio de campo. Além de ser muito habilidoso, tinha muito espírito de luta. Era um jogador pra lá de completo. Uma pena se não fosse essa lesão, ele estaria entre os jogadores que disputaram a Copa de 94. Mesmo criticando o Parreira, era nome certo naquela lista lá. Mas o Luiz Henrique não tem mágoas e nem arrependimentos do futebol, hoje ele está muito bem, obrigado. Ele trabalha no ramo alimentícios em Salvador e é empresário de jogadores. Bom, Flávio Bahia, teu vídeo aí, ó. Grande, cara, sugestão, cara. O Luiz Henrique foi um jogador fantástico, cara. Se fosse hoje, estaria no Bayern de Munique, estaria jogando na Premier League, no Campeonato Espanhol, no Atlético de Madrid, cairia como um maluco o futebol que ele jogava na época. E é sempre um prazer falar de grandes jogadores. Assim como eu já falei de Ronaldo Paz, vou falar do Charles, vou falar do Maílson, que foi um grande lateral direito do clube. E por aí vai. O Bahia sempre terá espaço aqui no canal. E falando em espaço, aproveitando o espaço, vai lá no canal do Flávio Bahia, se inscreve, porque é um canal topzera. Você que é um torcedor do Bahia Raiz, esse canal é pra você. Antes de encerrar o vídeo, não podia deixar passar em branco dar os parabéns para o Vitória da Bahia, que foi campeão da Série B. Grande trabalho do Léo Condé, que em breve eu vou contar a história dele aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximo vídeo, vamos lá no Pedroso novamente, que já é um segundo cenário que eu tenho do canal. E eu vou falar a história do Ailton, aquele centroavante que brilhou com a camisa do Werder Bremen. Pois é, eu vou contar a história dele no canal. Aguarda, porque vai estar topzera que nem esse vídeo que eu acabei de gravar para vocês. Um abraço, fique com Deus e tamo junto!